What's up, guys? Teacher Gabriel here speaking. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre W8 questions. W8 questions são perguntas, como o nome já diz, né? W8, WH, perguntas que geralmente começam com WH, porque tem algumas perguntas que não começam como WH, mas também são consideradas W8 questions. Então, W8 questions são essas perguntas que tem essa palavrinha ali no início, geralmente com WH, que indica que é uma pergunta aberta. E cada uma das W8 questions vai indicar um significado diferente. Qual que é a diferença, por exemplo, das perguntas que a gente estava vendo nas outras aulas, né? Na primeira aula, por exemplo, das estruturas ali básicas com verbo to be. Geralmente as perguntas básicas com verbo to be são perguntas que a gente chama de yes or no questions. Então, perguntas que você responde com sim ou não. Então, você tem yes or no questions e você tem W8 questions, em termos gerais, tá? Então, por exemplo, se for uma yes or no question, uma pergunta lá da estrutura básica que a gente estava vendo antes, você pode perguntar, he is doing, ele está fazendo, na afirmativa, né? Na interrogativa, como é que ficaria? Is he doing? Então, tipo, por exemplo, is he doing his homework? Ele está fazendo o dever de casa dele, né? Então, você pode responder yes, he's doing, no, he's not doing. Se for um W8 question, mesma coisa, is he doing? Aí você vai botar a pergunta com W8 no início. What is he doing? What é a pergunta de W8 mais comum. Ela é uma pergunta que indica pergunta geral. É o W8 question mais geralzona para mais situações. Você pode traduzir mais ou menos para o que, né? Então, tipo, o que ele está fazendo. Então, basicamente, a estrutura vai ser essa. Você vai fazer a inversão ali da interrogativa normal e você vai botar uma W8 question no início. Vamos ver quais são algumas das W8 questions mais comuns? Eu peguei algumas cenas de alguns filmes pra gente ir vendo quais são essas W8 questions. Começando com essa aqui. What's that? It's a time machine, isn't it? What's that? It's a time machine, isn't it? Então, o que acontece nessa primeira cena aí? O malucão chega lá pro Will Smith. What's that? It's a time machine, isn't it? Doidão, né? Então, what is that? O que é isso? Aí ele pergunta, é uma máquina do tempo, não é? Essas perguntas que você começa afirmando e você depois faz uma pergunta para confirmar, a gente chama isso de tag ending, a gente vai ver isso um pouco mais na frente, tá? Ele fala, what is that? It is, isn't it? É isso, não é? Tipo, é uma forma de confirmação. A gente vai ver mais sobre isso mais pra frente. Mas a pergunta aqui, what is that? Nessa segunda aqui, também com o mesmo exemplo de what. What's wrong? I'm hungry and I'm thirsty too. What's wrong? I'm hungry and I'm thirsty too. Ele pergunta para a criancinha, what is wrong? I'm hungry and I'm thirsty too. What is wrong? O que há de errado, né? Wrong, errado. What is wrong? Aí ele fala, I'm hungry, hungry com fome, and I'm thirsty too. Também estou com sede. Com sede. To é também, né? Quando você tem uma coincidência ali na afirmativa, você usa to, tá? Vamos para outro exemplo de W8 question. Why is that so important to you, Charles? Why is that so important to you, Charles? Essa aqui. Why is that so important to you, Charles? Então, a estrutura de novo. It is important, né? É importante. Afirmativa, it is important. Is it important? Então, é importante. Na afirmativa, é importante. Na interrogativa, né? Is it important? Se for só isso, você responde yes or no, como eu tinha falado, né? Yes, it's important. No, it's not important. Mas a gente tem um why na frente. Is that so important? Why is that so important? So é muito, né? Então, why é por quê, né? A gente pode traduzir por quê. Why is that so important? Why é uma pergunta que indica razão. Ele está perguntando a razão de uma coisa. Quando você pergunta com why, você sempre responde com because, tá? É bom vocês verem o sentido do que eu estou falando e não só a tradução, porque fica melhor para vocês relacionarem na hora que vocês forem responder. Porque, por exemplo, em português você fala por quê e por quê. Em inglês são duas palavras diferentes. Então, why seria como se fosse o porquê que a gente usa para pergunta e o because é por explicação. Então, sempre quando você pergunta o why, a resposta mais coerente para você dizer, pelo menos a maioria das vezes você responde com because. Você pode já falar a razão direto, mas a maioria das vezes é why, because, why, because. Why pergunta, because resposta. Why pergunta, because resposta, ok? Why question, because answer. Why question,
Ele poderia falar, why is that so important? Ah, it's important because... nananana. Ele ia falar, é importante porque... nananana. Vamos ver outra. Sir, which one of these do you think is the best? Sir, which one of these do you think is the best? Aqui a gente tem which. Which one of these do you think is the best? Qual desses você acha que é o melhor? O which a gente pode identificar, a gente pode traduzir como qual. Mas vamos, como eu falei para vocês, vamos pegar mais o sentido do que a tradução é melhor para vocês. Porque agora, por exemplo, nas aulas básicas, eu estou trabalhando um pouco mais com tradução com vocês, mas, Gafanhoto-san, na aula intermediária não vai ter essa molezinha não, tá? Então aproveita aí a molezinha por enquanto. Então vamos lá. O what, ele é uma pergunta mais aberta. Entendeu? Por exemplo, what is your number? Qual é o seu número de telefone? Pode ser qualquer número de telefone do mundo, né? Então a pergunta é geral, tem milhões de respostas. What is your name? Qual é o seu nome? Tem zilhões de nomes no mundo, você pode dar qualquer resposta. Agora, which é como se fosse um what limitado. Você está limitando ali as opções. Então, no caso dessa cena, ele está mostrando dois brinquedinhos ali de Lego, né? Dois pacotes ali. Então, which, qual deles? Então, which, você tem um universo limitado para responder. É isso. Então, which geralmente é A or B. Which, esse aqui ou esse aqui? Você pode ter mais. Which, esse aqui, esse aqui, esse aqui ou esse aqui. Entendeu? Então, é um universo mais limitado. Which one do you think is the best? Qual você acha que é o melhor? Best? Melhor, ok? Vamos para outra. Where is she? Oh, she'll be just fine. Where is she? Oh, she'll be just fine. Nessa aqui que é um filme clássico também, Spider-Man 2, né? Um dos melhores. O Homem-Aranha chega lá pro Dr. Octopus e pergunta, where is she? Ele tá procurando a Tia May, né? Eu acho que nessa cena, acho que o Dr. Octopus raptou a Tia May, né? Então ele tá perguntando aonde ela está. Where is she? Ele fala, she will be just fine. Ela vai estar bem, né? Da maneira sarcástica aí. O will é futuro, a gente vai falar sobre isso depois, tá? Então, where. Where indica localização. So, location, where. Location, where, location. Where. Então, where é onde. Mas como eu tô falando para vocês, mais uma vez, insisto em repetir, melhor vocês pegarem o significado até em inglês do que vocês propriamente traduzirem. Então, vamos fazer um joguinho pra gente poder pegar, acho que vieram até agora. Where é a localização, location. Então, location, where. Location, reason, razão, reason, why. Reason. Aí a gente pode falar what, a gente pode falar object, né? Por exemplo, what is this? It's a cell phone, pode ser um celular, né? What is this? Is a cup. Então, object, what? Object. Ou então, generic, algo genérico. Generic, what? Generic. Choice, which? Choice. Choice, escolha. Which one is the best, lembra? Então, choice, which? Choice. Vamos continuar vendo as próximas aqui. Nothing. When did you last take any... Can mommy come? Where we go? When words fail, what will I do? What's your favorite memory of your father? Memory of your... What's wrong? When... Where did you get this? Just fun. Where did you get... Where can mommy? Where we go? When words fail, what will I do? Esse desse Shrek Tabajara aí. Tem duas W8 questions, né? When words fail, what will I do? When, quando. Quando as palavras falam, what will I do? O que eu irei fazer. Então, when é para tempo. Quando, né? Então, time, when. Time. Você pode falar em uma questão assim, esse when aí é um quando mais subjetivo, né? Igual em inglês, em português você pode usar as duas. Você pode usar um quando mais objetivo. When is the party? Quando é a festa? Você pode perguntar diretamente. Então, when, time. When?
Location, qual que é o location? Where? Reason? Why? Muito bem, vamos lá. How is the old man? Why do you ask him? How is the old man? Why do you ask him? How is the old man? Como é que tá o velho, né? Geralmente a gente chama de old man, velho, é uma expressão, uma forma até carinhosa de você se referir ao seu pai, né? Ao seu padrasto, ao seu responsável ali, né? Pode até ser avô, mas geralmente a gente usa para pai. Então, ele tá perguntando, how is the old man? Como é que tá o velho, né? Como? Então, how, como? How pode ser traduzido como, e é uma coisa que a gente pode usar também para você indicar o estado ali da pessoa ou o método de alguma coisa. Então, por exemplo, how... a gente vai aprender um pouco mais de Simple Present lá na frente, né? Mas só para dar já um spoiler para vocês. How do you go to school? Né? Como você vai para a escola? I go to school by bus. Qual é o método que você usa para ir para a escola? Eu uso o ônibus. Então, by bus. O by é uma preposição que dá essa ideia de método, de como, né? Vamos para outra? Do you know who I am? Do you know who I am? Essa aqui é de um filme clássico que eu me amarro também, Os Infiltrados, The Deported. Aí, nessa cena, o Jack Nicholson tá perguntando pro Leonardo DiCaprio, do you know who I am? Porque ele é um gangsterzão, né? E ele chega, então ele é bem conhecido, ele chega e pergunta pro Leonardo DiCaprio se ele sabe quem ele é. É o personagem do Leonardo DiCaprio, né, no caso. Então, who é pra pessoa, tá? Do you know who I am? Perguntas com do e does, gente, é simple present, mais uma vez, a gente ainda vai ver um pouquinho mais pra frente. Mas só pra já vou adiantando alguma coisa pra vocês, né? Só pra vocês verem já um exemplo. Então, who I am? Do you know who I am? Você sabe quem eu sou? Uma forma mais direta de fazer uma pergunta dessa, por exemplo, he is your teacher. Ele é o seu professor. Na pergunta, no interrogativo, na estrutura normal, como é que fica? He is your teacher. Is he your teacher? Ele é o seu professor. Você pode falar yes, he is. No, he isn't. Agora a pergunta é aberta, seria who is your teacher? Né? Is he your teacher? Who is your teacher? Quem é o seu professor? Aí vem uma pergunta aberta. Você pensa, meu professor é o Gabriel, meu professor... Só o Gabriel, só o teacher Gabriel, é a mesma coisa. Pode ser professor de português, sei lá, outra coisa. De inglês sou eu, né? Então, who? Person, who? Person, pessoa. Time, when? Time, location, where? Location, object, what? Object. Ok, gafanhotos, jovens de padawans. Vamos aprender mais sobre isso na aula ao vivo, ok? See you later, alligator. After a while, crocodile.